Fala comigo, tropa! Bem-vindos ao Milionário Tips. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Araújo e no vídeo de hoje trago palpites e análise de futebol do dia 18 de dezembro, a nossa quinta-feira, com os melhores palpites e análise do dia. E claro que sempre trago os melhores jogos do dia para você. Antes de iniciar nossa análise esportiva, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, curte o nosso conteúdo e deixe o like, compartilhe o nosso vídeo para geral, compartilhe com um amigo para ajudar no crescimento do nosso canal. Dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui dentro do YouTube. Sem mais delongas, tropa, simbora para a análise dos jogos. Bom, vamos estar iniciando aqui a primeira análise do dia pela Copa da Turquia, o jogo do Galatasaray versus Başakşehir. É o seguinte, a equipe do Galatasaray, atuando em casa, vem de apenas uma derrota dos últimos 5 jogos, ou seja, perdeu para o Real Union pela Champions, e a equipe do Başakşehir fora de casa também vem de apenas uma derrota, porém, nos últimos 4 jogos, fora o mercado de gols vem forte, saiu no mínimo 2 gols no jogo, e a equipe do Galatasaray é o seguinte, venceu o último confronto, venceu o antepenúltimo, e aí nos últimos 4 confrontos são 3 vitórias e um empate. O mercado de gols vem forte, saindo no mínimo 2 gols nos últimos 3 confrontos, e na classificação a equipe do Galatasaray, aliás, é início, primeira rodada, então acredito que será um jogo para o Galatasaray aproveitar. Por quê? Porque tem que começar bem e tem que começar porque é Copa, meu parceiro. Então, para essa partida, acredito no casa empate anula. Mercado de gols vem forte. Başakşehir vai querer tentar surpreender a equipe do Galatasaray. O Galatasaray atuando em casa é uma equipe muito forte. Então o mercado para mais de 1,5 é uma boa pegada. Bom, temos aqui a Taça de Portugal. O jogo do Santa Clara versus a equipe do Sport de Portugal. É o seguinte, o fator casa não é muito interessante para a equipe do Santa Clara, porque não vem performando bem. Porém, em 4 dos últimos 5 saiu aí no mínimo 2 gols no jogo, e a equipe do Sport de Portugal fora de casa é uma equipe muito over, batendo ambos marcas nos últimos 4 jogos, ou seja, saindo no mínimo 2 gols nos últimos 5 jogos, e em confronto direto a consistência para gols é muito grande. Em 5 confrontos saiu ambos marcas e no mínimo 2 gols no jogo em 4 confrontos. Então a odd ainda não aparece, mas acredito aqui no favoritismo da equipe do Sport de Portugal. Então podemos deixar um jogo para sair no mínimo 2 gols no jogo, aquele famoso ambos marca, e podemos acreditar aí numa vitória da equipe do Sport de Portugal. É jogo Copa, mas o Sport de Portugal é o favorito. Então, muito cuidado com essa equipe do Sport de Portugal, porque deve passar de fase. Temos aqui Itália Supercopa semifinais entre Napoli versus Milan. Que clássico, time! Que clássico! A equipe do Napoli vem de 2 derrotas, perdeu para o Benfica e perdeu para o Udinese. Ou seja, atuando em casa, é uma equipe que tem grande consistência, com 5 jogos, 4 vitórias e um empate, saindo no mínimo 2 gols nos últimos 4 jogos, e a equipe do Milan, fora de casa, vem de apenas uma derrota nos últimos 5 confrontos, saindo no mínimo 2 gols em 3 dos últimos 5 jogos. É o seguinte, nos últimos 3 confrontos, saiu ambos marca e saiu mais de 1,5. A equipe do Napoli não é derrotada para o Milan desde 2023. O último confronto conseguiu surpreender. E pensando em mercado de resultados, apesar do Napoli vinha 2 derrotas consecutivas, porém ambas fora de casa, acredito que será um jogo para chance dupla a favor da equipe do Napoli, e também acredito que será um jogo para gols, como os últimos confrontos foram. Então um jogo para sair no mínimo 2 gols, ambos mais de 1,5 gols, e ambos marcam lá longe, pode acontecer, é um clássico, então tudo pode acontecer em um clássico. Temos aqui a Europa, meu parceiro, Liga da Conferência, o jogo do AZ Alkmaar versus Jagiellonia. É o seguinte, na classificação, sexta rodada. Na classificação, a equipe do AZ é o 13º colocado com 9 pontos, diante do 18º colocado. Porém, a equipe do AZ está aí a um ponto do mais
que atualmente é o oitavo colocado, mais Raio Vallecano, Sparta Praga. Tem grandes equipes aí dentro do G4, ou seja, com um ponto. Então ele precisa muito pontuar nessa partida, como a equipe visitante também. Mas o fator casa deve ser determinante para decidir o vencedor, porque é muito favorita essa equipe do AZ. Bom, atuando em casa, o mercado de gols vem forte, saindo no mínimo 2 gols nos últimos 4 jogos em casa. E a equipe visitante, fora de casa, nos últimos 3, saiu no mínimo 2 gols. O mercado de gols também vem forte. É o seguinte, é um jogo para a vitória da equipe do AZ, Alkmaar, e também um jogo de possível mais de 1.5 gols. Temos aqui o jogo do Crystal Palace versus KuPS. É o seguinte, fator casa não vai interferir muito, apesar do Crystal Palace ser uma equipe muito superior tecnicamente, não passa por um bom momento, vem a 3 jogos sem vencer também, porém o mercado de gols vem com contundência, saindo aí no mínimo 2 gols em 4 dos últimos 5 jogos, e a equipe do KuPS fora de casa também não é uma equipe que passa consistência, e apesar que vai enfrentar uma equipe muito superior tecnicamente. Vem a 2 tropeços consecutivos, não temos confronto direto. Aqui não temos muito o que comentar. Crystal Palace precisa voltar a jogar o seu bom futebol para vencer essa partida. Então podemos pegar aí essa vitória do Crystal Palace, caso ele esteja amassando o adversário, uma vitória já no primeiro tempo. Caso isso não aconteça, ficamos aqui no mercado para gols, um jogo para sair aí no mínimo 3 gols no jogo, aquele famoso mais de 2.5 gols. Lausanne versus Fiorentina, confronto do 11º versus 16º colocado, um ponto afasta uma equipe de outra, 2 pontos afasta a equipe da Lausanne do oitavo e 1 ponto afasta a equipe da Fiorentina do oitavo colocado. É o seguinte, atuando em casa, essa equipe do Lausanne é uma equipe que sabe marcar gols, o mercado de gols bem forte, saindo ambos marcam em 4 dos últimos 5 jogos. Fora de casa, essa equipe da Fiorentina é uma zica da zica, porque em 5 jogos saiu no mínimo 2 gols no jogo, porém não sabe o que é vencer fora de casa a 5 jogos. Então, apesar de ser o favorito nesse confronto, a equipe da Fiorentina deve ter aí sérios problemas diante dessa equipe do Lausanne, que também não vence há 4 jogos, não sabe sequer marcar gols nos últimos 3 confrontos. Então, o fator casa pode dar uma ajudinha ao Lausanne, mas a Fiorentina é a favorita e deve conseguir marcar gols nesse confronto. Então, no mínimo 1 gol deve marcar. Então, eu vou estar deixando aí um jogo para sair no mínimo 2 gols, mais de 1.5 gols. Temos aqui Portugal, Taça de Portugal entre Porto versus Famalicão. É o seguinte, a equipe do FC Porto, atuando em casa, vem de apenas uma derrota diante do Vitória de Guimarães. É uma equipe muito over, já que saiu no mínimo 2 gols em 4 dos últimos 5 jogos, bateu ambos marcas nos últimos 3. Vai enfrentar essa equipe do Famalicão fora de casa, que vem até fazendo bons jogos. Não é à toa que não perde 5 jogos, com 3 vitórias e 2 empates, saindo no mínimo 2 gols em 4 deles. E em confronto direto, bateu aí o jogo para mais de 2.5 em todos. Então aqui não tem muito o que comentar. Jogo para sair no mínimo 3 gols, mais de 2,5 e FC Porto para estar vencendo essa parada. Suriled, então partiu tropa. Temos aqui o jogo do Nacional Potosí versus Destronge, é o jogo pela Copa Pacena da Bolívia. É o seguinte, mercado para gols, Potosí em casa, 5 vitórias consecutivas, saindo no mínimo 2 gols em 4 deles. Destronge fora de casa é uma equipe over, saindo mais de 2.5 em 3 deles. E em confronto direto, meu parceiro, em confronto direto, o mais recente foi a vitória do Destronge pelo placar de 2-0. Teve um empate 1-1 e teve uma vitória do Nacional Potosí por 6-3. Mercado de gols vem forte, em 5 confrontos saiu no mínimo 2 gols no jogo. Para essa partida, acredito em um jogo de bastante equilíbrio técnico, para sair aí ambos marca um over 2,5 nessa partida. Temos aqui mais um jogo na Copa Pacena, é o jogo do Bolívar versus Brom. Bom, a equipe do Bolívar vem a 5 vitórias consecutivas, tendo uma boa média para gols, saiu no mínimo 2 gols nesses jogos, e o Broming é uma equipe que vem de 2 derrotas e 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos, é uma equipe over, nos últimos confrontos, pelo menos nos últimos 4, bateu ambos marca, vai ser um jogo bem interessante, um jogo bastante equilibrado. O fator casa
pode ajudar sim, e o Bolívar pode sair vencedor. Então é Bolívar para vencer, é jogo para sair no mínimo 3, 4 gols nessa partida. Mercado para over 2,5 também é muito grande. Temos aqui Copa do Equador, final entre a LDU versus a equipe da Universidade Católica. Meu parceiro, é o seguinte, a equipe da LDU não conseguiu surpreender muito na Libertadores, venceu o Palmeiras por um placar de 3-0, depois o Palmeiras conseguiu reverter o resultado. E é o seguinte, a equipe da LDU, 5 jogos em casa, saindo no mínimo 2 gols. A equipe do Católica fora, só venceu um dos últimos 5 jogos, porém tem consistência técnica, sabe marcar gols, já que bateu no mínimo 2 gols nos últimos 5 jogos. Ou seja, confronto direto, o mercado para gols é muito grande, nos últimos 3 saiu no mínimo 2 gols. Para essa partida, mesmo a equipe da LDU não passando pelo bom momento, é a favorita em minha visão, porém acredito mais no mercado para gols, porque é tendência muito grande, é jogo para sair no mínimo 2 gols no jogo, aquele famoso 1,5, é um jogo para ambos marca, para você que gosta de ser mais usado, e no mercado de match odd, chance dupla a favor da equipe da LDU. Time, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. E se você quer mais dicas como essa, não se preocupe, em breve terá aí o nosso link do nosso Insta, do nosso Telegram, só aí na descrição que você vai perceber. Então, tropa do Milionários, tropa do Milionário Tips, pergunta, Bruno, bilhete pronto, hoje tem dicas de zebra e vamos lá. A resposta é aquela marota de sempre. Sim, galera, bora lá então para mais uma montagem de bilhete pronto, em busca de manter os 100%, em busca do green e fazer você sorrir no final da noite. Bom, temos aqui Galatasaray versus Başakşehir. Em minha visão, o Galatasaray é amplamente favorito. Se você quiser ser mais usado, vitória do Galatasaray é uma boa pegada. Galatasaray para vencer o jogo. Podemos estar pegando aqui Napoli, chance dupla, é uma boa dupla. Mas Bruno, eu gosto do mercado de gols, sem problemas. Mercado de gols temos sim. Então podemos pegar aqui no mercado para gols, Porto, over 2,5 no jogo do Porto. Podemos pegar esse over 2,5 aqui no jogo do 10 Trons. E podemos pegar esse jogo para over 1,5 na LDU versus Universidade Católica. Então temos grandes variações, uma triplinha ali formada de over goals e temos a chance dupla e o back é o favorito na dupla. Então faça a sua escolha, reanalise, se é do seu gosto, siga em frente. Mas Bruno, zebrinha, qual é aquela opção aqui um pouco arriscada que a zebra pode surpreender no dia? Para falar a verdade, todos os dias acontece zebra, independente do adversário. Quem conhece o Bruno há mais de 8 anos consegue aí decifrar aquela zebra gigantesca no jogo do Manchester City, como quando o Manchester City ainda nem sonhava ir para uma final de Champions. Então foi uma decepção total, a zebra foi gigante e o Bruno foi valente e acertou naquela zebra. Bom, tudo pode acontecer. Esse jogo do Crystal Palace fica a critério, se acontecer vai ser uma zebra muito gigante, pode acontecer. Temos aqui o jogo do 10 Tronche, não apareceu as odds, mas um jogo aqui desse boliviano vai dar zebra. Então fica a critério de cada um. Esse é o vídeo de hoje. Se gostou, compartilha com amigos, sugestões de novos conteúdos, deixa nos comentários. Suriled, firme e forte, partiu tropa!